Erika Mia, ela é psicóloga, mas também faz mágica, não é? Tudo bom, Bonequinha Regina? você, Ai, viu? Sempre saudade. linda. Saudades. Como você passou o fim de ano? Graças a Deus, super bem. É? Animada. Que bom, que bom. Que bom. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, Meire, sou a favor de elogiar. Elogiar Sim. sempre. Aham. Agora, principalmente criança, porque eu Pois acho que é um é. reforço positivo e tal. Isso. Mas como tudo na vida tem o seu senão, Aham. nem sempre o elogio é Positivo. adequado. Pois é, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Teve uma pesquisa realizada nos Estados Unidos que ele comprovou que não é qualquer tipo de elogio que vai ter um resultado positivo. Mas como que Por pode? exemplo, olha só, a gente Eu tem não uma entendi. mania de elogiar uma criança e falar assim: olha, fulano, como você é inteligente, filho, que inteligência, olha. Esse tipo de elogio, ele diminui a autoconfiança e o desempenho da criança. Como é que foi feita essa pesquisa? Pegaram umas crianças, 500 crianças, e fizeram uma prova. Tá. Aí, quando elas estavam saindo da sala, uma turma recebeu um elogio assim: olha como você é inteligente. A outra turma recebeu: como você foi esforçado. E aí, essas mesmas crianças foram submetidas a uma prova mais difícil. Elas poderiam escolher. As que receberam o feedback de que elas eram inteligentes, elas se ficaram com medo e pegaram uma prova mais fácil. Enquanto que as outras, que eram mais esforçadas, 90% escolheu as provas mais difíceis. É um número expressivo. Isso! Mas por quê? Aí, olha só, não terminou aí a história. Depois eles foram para uma outra prova, uma prova muito difícil, que era para realmente errar, porque eles queriam testar a frustração dessas crianças. Ótimo, Meire. Quando todo mundo foi mal, o pessoal que recebeu o elogio de como você é inteligente ficou muito frustrado, que ele pensou: então eu sou burro mesmo. E o outro falou assim: puxa, eu não estudei direito. O suficiente. Eu acho que se eu me esforçar um pouquinho mais, eu vou conseguir. Enfim, fizeram a última prova. E na última prova, 33% dos que receberam o feedback de que eles eram mais esforçados, o resultado foi 33% mais positivo do que os que receberam o elogio por inteligência. Por que acontece isso? Porque quando você diz para uma pessoa como você é inteligente, a inteligência é um fator que você não controla. Porque se a gente pudesse controlar, todos nós escolheríamos ser pessoas inteligentes. Faz mas a gente não sentido. consegue controlar isso. Agora Mas o meu esforço isso, você consegue está na minha controlar. alçada. Perfeito. Entende? Então, quando a gente vai elogiar uma pessoa, não só criança quanto adulto, vamos supor que o teu marido não ajuda em casa, você tem um colega de trabalho que não te ajuda e você gostaria que ele fizesse aquela ação, começa a elogiar de uma forma mais objetiva o que ele faz. Exato. Isso, Meire. entende? E no âmbito da capacidade dele gerenciar. Então, esforçado, dedicado, comprometido. Isso. Até a criança. Então, quem quer que o filho comece a organizar o quarto, fala assim: nossa, filho, olha como você é uma pessoa responsável e organizada, olha que capricho você fez isso. Faz ele limpar o quarto, manda ele olhar aquilo que ele fez lá da porta e gostar daquilo que ele fez. Supondo que ele limpou o quarto. E quando do quarto tá limpo, tá aquela bagunça, o que eu posso fazer? Tem que também elogiar. O elogio é importante. Tá. Porque assim, quando a gente não elogia, também é ruim. Eu também acho, Meire. É muito ruim, porque a pessoa fica sem parâmetro. Então, o elogio, ele é importante porque ele vai te dizer: tô indo no bom caminho ou eu tô indo no mau caminho. Então, assim, são os feedbacks. Então, quando você elogia uma coisa boa, então você vai direcionando. Você fala: olha, isso aqui você fez bem, mas essa parte aqui Não ainda tá poderia bom, não. melhorar. Tá. Você poderia fazer desse jeito, você ajuda essa pessoa e aí você vai elogiando, você fala: nossa, olha, você fez isso, mais esse daqui, olha que bacana. E a mesma coisa a gente pode fazer nos relacionamentos. Então, por exemplo, tem casais num relacionamento amoroso que a mulher gostaria que o cara se comportasse de tal forma
forma e ele não se comporta. Então, no feedback, ela fala assim, ai, sabe aquele dia que você me chamou para jantar, que você me trouxe flores, ai, eu gostei tanto, eu me senti tão especial. Pronto, você já elogiou um ato dele, direcionou e o cara já sabe o que ele pode fazer para te deixar mais feliz. Quer dizer, se não faz é porque não está querendo te deixar feliz mesmo, porque ele já sabe, né? Isso. Já veio uma pista aí. O importante do elogio é que ele seja autêntico. Por exemplo, crianças acima de 7 anos, elas já têm discernimento para saber se o que você está falando é verdade ou é mentira. Olha que interessante. E se for mentira, ela pega tudo que você falou, mesmo que seja uma verdade, e ela põe tudo no lixo. Então é assim, a criança ou qualquer ser humano sabe se você está falando para agradar ou se você está falando do coração, de uma forma convicta. Isso, sabe, de verdade. Então, o elogio, ele tem que ser sincero. Eu tenho que enxergar uma qualidade em você e elogiar, e você tem que reconhecer aquilo que você tem mesmo. Você fala, ela tem razão. Entende? Às vezes a gente, por vergonha, a gente não fala para as outras pessoas, mas a gente sabe. Claro. Por exemplo, uma pessoa que faz um bolo muito bom, por uma modéstia, ela pode falar, não faço tanto, mas ela sabe no fundo que ela tem esse talento. Meire, quando elogiar uma criança? Sempre que ela fizer uma coisa que você gostaria que ela fizesse mais vezes. A gente está falando criança é de que idade? Porque eu não sei mais. Qualquer idade, até adulto. Tá bom. Até adulto. Então, mesmo que seja uma funcionária sua, mesmo que seja uma faxineira, todo mundo precisa de um elogio. Porque o elogio vai direcionar. Então, você diz, nossa, olha que bacana. Então, você enfatiza aquilo que você quer que a pessoa faça mais vezes. É um reforço positivo. Perfeito. Não tem o cachorro quando você... Tem. Você vai adestrar o cachorro. É assim mesmo. Aí você dá a recompensa pro cachorro quando toda ele vez acerta. que ele faz a coisa certa. Nós, seres humanos, também somos adestrados. É engraçado falar isso, mas é. É o reforço positivo. É o reforço positivo. Todos nós queremos um elogio, porque o elogio também mostra o quanto eu sou olhada, o quanto você se interessa por mim, para você observar aquela habilidade que eu tenho. E você sabe que tem essa pesquisa também com adolescentes, com 12 anos mais ou menos, Me conta. Eles não gostam de elogios positivos. Eles preferem que o professor dê feedbacks negativos para eles. Meu Deus. Por quê? Porque quando o professor começa a elogiar demais ele acha assim, nossa, ele está precisando me elogiar tanto que é para me animar. Enquanto que se o professor dá um feedback negativo, ele fala assim, opa, aqui que eu tenho que arrumar. E isso é tão verdade que foi feita uma outra pesquisa juntando... Quer uma água, meu amor? Acho que tem aí do seu lado. Você vai fazer mágica hoje ou não? Ai, hoje eu não tenho, mas eu tenho outra coisinha aqui. Olha... Eu estava certa que você ia tirar de algum lugar alguma coisa para fazer um pá. Ai, nem sempre encaixa. Não tem importância. Mas, por exemplo, pegaram crianças americanas... 12 anos. Já qualquer idade. Mães americanas e mães chinesas, para você ver como a questão cultural também influencia na questão do elogio. Colocaram as crianças para fazer provas e no meio tinha um intervalo, que as mães poderiam interagir com as crianças e falavam para as mães, seu filho não está indo bem na prova. As mães americanas, quando tinham oportunidade de estar com as crianças, não falavam nada sobre o problema. Já as mães chinesas falavam assim, ô filho, vem cá, qual que é o teu problema aqui? Você não está prestando atenção? E falavam o tempo todo sobre a prova no período de descanso. Quando essas crianças voltavam a fazer a prova, as crianças chinesas tiveram um aumento de 30% no rendimento em comparação com as americanas. Então, o que significa isso? Falar sobre o problema é muito importante. Você acha que mesmo na nossa cultura aqui no Brasil, que não somos nem americanos nem chineses? Sim, porque quando você nega o problema, você finge que não vê, e é muito ruim. Ele não desaparece, né? Ele não desaparece, ele só piora. Porque a pessoa, no trabalho é assim, na vida amorosa é assim. A pessoa se comporta mal, não porque ela quer, mas porque ela aprendeu a fazer desse jeito. E se a gente não der um feedback, um direcionamento, essa pessoa continua agindo daquela forma negativa sem perceber. E isso vai minando a nossa relação até o ponto que a gente fica com bode da pessoa, sabe assim? Acaba. A gente fica com raiva da pessoa.
pessoa. E aí, é porque a pessoa não adivinha o que a gente quer. E aí a gente começa a olhar tudo que é negativo da pessoa. Já percebeu? Já pegou birra de alguém? E não fala. A Isso. pessoa não vai adivinhar, né? Isso. É mesmo. Então, os elogios, eles são muito importantes para a autoestima da pessoa, mas principalmente para a gente direcionar o crescimento dessa pessoa. Essa é a parte mais importante dos elogios. Então, quando a gente vai elogiar alguém, qual que é a dica que eu dou pro pessoal aí em casa? Boa. Que seja muito objetivo, sabe? Que seja pontual ali, que você demonstre para a pessoa e qual é o comportamento que ela está fazendo naquele momento. E que seja sincero. E que seja para que essa pessoa possa crescer. Porque eu sempre falo que o amor, ele direciona a nossa conduta, a nossa criatividade. Sim. Então, às vezes, você pode falar, não sei falar direito, não tem problema. Fale do seu jeito, mas você está enxergando, né? Isso. E aí você fala, olha, tal coisa você fez, fala do resultado, você fez isso, o resultado foi aquilo. Foi bastante positivo, estou feliz com você. Pronto, já direcionou essa pessoa. O ano letivo está para começar. Isso. Supondo que eu tenha uma filha, um filho que tenha problemas na escola, dificuldade de aprendizagem e tal. Antecipo essa conversa com ela, tendo Sim. em vista de que a gente não pode fugir dos problemas, Isso. ou deixo acontecer para depois tratar do assunto? Não, eu acho que é importantíssimo falar antes. Quer dizer, o que Mas você nem começou espera o desse ano? A criança tem que aprender a criar a imaginação criativa. Isso é tão importante para todo ser humano que é capaz de criar uma imagem de futuro, essa pessoa começa a trabalhar foco. Projeto. Aquilo que eu desejo, eu tenho uma referência interna dentro de mim daquilo que eu gostaria de ser. Por que isso é importante? Porque eu começo a ter uma coerência interna, eu começo a me comportar como sendo a pessoa que eu gostaria de ser. Então, se eu quero ser mais responsável, eu tenho uma referência. Como que é mesmo uma pessoa responsável? Ela responde bem ao compromisso que ela fez. Entende? Então, a paciência. Como que é uma pessoa paciente? Então, eu me comporto como uma pessoa mais paciente. Então, essa coerência interna, por isso que eu falo, a mudança, ela nunca vem de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. Meire, então, vale sentar e conversar. O que a gente espera? A gente espera o que você... Como que eu converso? Isso, como... O que a gente espera desse ano? Isso. Quais são as suas vai metas chegar atrasado, não vai chegar atrasado, nota vermelha, o que você imagina? Que aluno você gostaria de ser? Dentro de cada ser humano, nós sempre queremos ser algo melhor. Então, a gente fala assim, olha, então se você quer estudar melhor, você quer boas notas, então vamos começar a trabalhar agora? Não deixa para estudar no final do período, né? Vai estudando um pouquinho a cada dia. E no começo, é importante que os pais monitorem. Isso também acontece dentro das organizações. Quando você delega uma função, o cara tem que ficar meio que em cima. Depois, a pessoa vai tomando autoridade. E aí sim, ela tem a liberdade de tomar decisões sozinhas. Porque liberdade é responsabilidade. Para você dar liberdade para alguém, você tem que ter certeza de que ela tem discernimento. Então, a gente acompanha, chega um ponto, você vai soltando, aí a pessoa faz sozinha. Vai sozinho. Isso. E é assim que eu faço com o meu filho, por exemplo. Então, ele já acorda sozinho, 11 anos. Mas desde os 8, acorda sozinho no despertador, faz tudo sozinho, toma um cafezinho da manhã e já se despacha com a van. Meire, eu nunca, nenhuma vez na vida... Vi os cadernos da Rafaela, chequei tarefa, isso, nenhum, você nunca. Faz isso. Você faz isso. Checar, ver se está fazendo tarefa, jamais. Você não é uma pessoa que larga. É importante ver isso, que delegar não é largar. Delegar eu te dou essa função, fico em cima e oriento. E tem consequência se não responder. E aí a pessoa cria um hábito positivo. Então, assim, a criança, você vai ensinando a sua criança a sempre se comportar da melhor forma possível. Então, mesmo que ela fale assim, mãe, eu só tenho que tirar 2, mas você não vai estudar para 2, porque você não é uma criança de 2. Você é uma criança que ensina sempre a fazer o melhor dela. Meire, essa conversa é o ano inteiro, né? O ano inteiro. Esse exemplo é ótimo. Então, a criança fez tudo bem, enfim, né? A criança, a pessoa fez tudo bem, não precisa mais de nota. Essa é uma observação importante. Isso. Você e não mesmo com os relacionamentos com o marido, por exemplo. O tempo todo a gente está se ajustando. Dar feedbacks, elogiar o marido, elogiar a esposa. A gente tem que elogiar a coisa que a pessoa fez de bom. Amigos. A mulher arrumou o cabelo, falar que cabelo lindo, amor. Tá legal, ficou bacana. A gente tem que olhar para o outro e dar um feedback.
E para tudo. E assim você vai moldando as relações, o comportamento do outro para que a gente tenha harmonia. Sabe? Então isso ajuda demais a gente a desenvolver o respeito, a empatia, a autoestima nossa e dos outros. O que você quer mostrar pra gente? Olha, gente, eu tô agora com um curso online para mudança de comportamento para quem começa o ano agora. Só abrir aqui, ó, que vai dar reflexo. De atendimento ao cliente. Olha, só vídeo, gente, não funciona. Aqui tem vários exercícios. Pode ir. Isso, tem vários exercícios. Ensina a pessoa a medir seu próprio comportamento, dar pontuação, porque só assistir vídeo não resolve. Então eu criei um método, um passo a passo. Olha que tem legal. Toda a apostila para que a pessoa tenha autonomia para o seu próprio desenvolvimento. Então, quem quiser saber mais, vai lá no site, o www.meiricamia.com e se informe lá mais sobre isso. No YouTube? YouTube, gente, manda pergunta para mim, é um canal interativo, é Meiricamia, procura lá Meiricamia, você pergunta e eu respondo para vocês, tá legal, gente? Eu adorei o nome do curso, é Encantamento do Cliente. Isso. Falamos do YouTube, falamos do site, você não tem Instagram? Tenho, Meiricamia também. Tudo Meiricamia. Tudo só com informação boa, viu? Belíssima, belíssima, sapato maravilhoso, vestido incrível. Meu amor, muito obrigada. Eu que agradeço muito, muito obrigada. Sempre maravilhoso te receber, viu? Muito obrigada. Até breve.